Eu sou o Pedro Queiroz e eu vou te contar a minha história sobre como foi a minha vida, sobre como foi a minha infância e afins. Quando eu tinha mais ou menos aí uns 8 meses, eu apareci com um hematoma no meu nariz e meus pais ficaram preocupados porque isso não é uma coisa usualmente comum de se acontecer. E minha avó, já muito preocupada, mas ao mesmo tempo esperta, ela falou, pô, leva ele no hospital. Por que ela já estava meio esperta? Porque na minha família tem casos de uma doença chamada hemofilia. Então eu fui ao hospital, passei por todos os exames e tudo mais e consegui o diagnóstico e de fato fui diagnosticado com hemofilia A. Como é que funciona isso? Basicamente, o nosso sangue ele tem 13 fatores diferentes. Cada um desses fatores eles são proteínazinhas que elas atuam em diferentes formas, entende? Então a parte da oxigenação do seu sangue, que precisa quando você respira, tem uma proteína que ela é exclusiva para isso. E essa é uma proteína da coagulação. Basicamente o nosso sangue ele é dividido em hemácias, em eritrócitos/hemácias, leucócitos, que são nossos agentes de defesa, e as plaquetas. Então, nessas plaquetas é onde atua a coagulação do sangue. A hemofilia ela é um distúrbio em um desses fatores. É o fator de número 8. São 13 e o oitavo eu não tenho. E esse fator, ele, ao mesmo tempo que ele atua e ele é muito importante, ele não é tão comumente usado. Como assim, Pedro? Todas as vezes, por exemplo, que eu me corto, que eu tenho um corte ou machucado ou alguma coisa do tipo, algum vaso meu estoura, eu fico sangrando direto, porque eu não tenho os agentes que vão coagular o sangue ali naquele lugar. Uma vez, quando eu tinha mais ou menos uns 4 anos, eu estava brincando assim na rua e tudo mais, e eu cortei o meu dedo. E aí eu peguei, olhei, voltei para casa e tudo mais. E aí passou um dia, passou 2 dias, passaram 3 dias, passaram 4 dias e o machucado não parava de sangrar, sabe? E por conta disso, essa doença ela me afetou muito na parte da infância, porque boa parte daquilo que as pessoas comumente faziam, eu não podia fazer. Tanto que os médicos costumam brincar dizendo, nossa, caramba, esse menino parece que foi um milagre, porque as pessoas que costumam ter essa doença, elas têm as articulações muito comprometidas. Então, elas costumam ser meio deformadas, elas costumam sentir dores constantes e acaba que por eu ter sido privado da minha infância, nunca pude brincar, nunca pude sair, nunca pude interagir socialmente. Isso foi muito pesaroso para mim. Coisas que eu descobri que eu tenho hoje foram frutos dessa minha história na minha infância. E eu também tenho um irmão gêmeo. Isso que é interessante, porque eu tenho essa doença, mas o meu irmão não tem, entende? Então, os meus pais, eles ficaram num impasse muito grande. Porque eles não sabiam, pô, eu vou dar a infância para um, vou permitir para ele, o outro não. E então acabou que eles optaram por privar a infância dos dois. Então tanto eu quanto meu irmão, somos gêmeos, tanto eu quanto meu irmão, a gente não teve essa parte dessa infância, sabe? Foi uma coisa muito complicada, foi uma coisa muito difícil e eu vejo que hoje em dia alguns traços na personalidade dele também são muito característicos disso. Ele ainda tem algumas coisas que mostram muito os efeitos dessa época da vida. Depois dessa parte de criança, veio como tudo, a adolescência. E eu vejo que na adolescência também foi mais um desafio e foi bem complicado, porque ao mesmo tempo que isso gerava uma insegurança muito em mim, porque como eu não tive parte dessa interação social, sempre foi muito difícil para mim eu discernir às vezes o que era o certo e o que era errado para os meus amigos. Isso sempre foi muito complicado de eu conseguir saber de fato aquele valor da amizade, do como isso era
precioso o como eu podia me achegar às pessoas, como eu podia conversar com elas. Então, eu sempre fui uma pessoa muito insegura. E na adolescência, quando eu troquei de escola, porque na minha infância eu fui numa escola, na minha adolescência em outra e no meu ensino médio em outra. Então, quando eu fui para essa escola do fundamental, né, na minha adolescência, isso foi muito difícil para mim, sabe? Eu começar a criar esses novos laços. Eu tive muita dificuldade com chegar no meu primeiro grupo de amigos, sabe? Mesmo eles sendo muito parecidos comigo, eles gostando das mesmas coisas que eu, mas eu nunca sabia como eu poderia falar ali, eu nunca sabia como eu poderia entrar naquele lugar, sabe? Na psicologia a gente tem uma coisa chamada zona de conforto, sabe? E para mim era uma coisa muito difícil eu conseguir quebrar essa barreira, sabe? Era muito difícil eu conseguir pegar e eu dizer isso para uma pessoa, dizer alguma coisa a uma pessoa e eu ao mesmo tempo falar, pô, cara, será que isso que eu falei foi certo? Será que não foi? Enfim, acabou que hoje em dia eu tenho uma dificuldade muito grande com questão de insegurança, com questão de saber até onde eu posso ir e até onde eu não posso ir. É uma dificuldade que hoje eu tenho que tratar, sabe? Não tem muito o que fazer, mas eu costumo dizer que a pior parte dessa doença não é ela em si, porque hoje em dia, com mais maturidade, com mais entendimento, eu consigo ver que ela não me afeta muito diretamente. Só quando eu me machuco, quando eu tenho algum corte, alguma lesão ou alguma coisa do tipo. Mas eu vejo que as causas principais dela foram as psicológicas, sabe? Que de fato isso hoje em dia me afeta bastante. E então isso gerou muita dificuldade. Hoje isso gera muita dificuldade em mim. Isso gera muito problema nas minhas interações sociais e eu costumo dizer que essa é a pior parte, sabe? Essa é a pior parte. E para o meu irmão isso também é uma coisa muito complicada. Ultimamente, por exemplo, eu estou para tirar os sisos, sabe? Eu estou para tirar os sisos. E isso vai ser uma coisa muito complicada, porque como envolve uma região da boca, que é uma região extremamente irrigada, que tem muito sangue, que é muito fluxo ali, vai ser uma cirurgia bem complicada. Tanto que eu não posso fazer em lugares que eles são clínicas, normalmente que você extrai o siso, eu não posso fazer em lugares assim. Eu tenho que fazer numa mesa cirúrgica, tem que ter pelo menos aí uns 4 médicos para eles poderem monitorar, fora que depois eu muito provavelmente terei que ficar internado também por conta disso, para poder ter um acompanhamento, para poder ter um monitoramento. Quando tem essas situações, elas são, aí de fato, costumo dizer que tem um empecilho maior, sabe? Questão de cirurgias, questão de machucados, de impactos. Eu não posso hoje em dia, por exemplo, jogar futebol, eu não posso jogar basquete, fazer atividades assim muito de peso, que tenha muito impacto, que tenha muita corpo a corpo. É uma coisa que eu não posso fazer por uma questão de precaução, por uma questão de prevenir isso mesmo, sabe? E acabou que quando eu estava já nesse período já de juventude, de que hoje sou uma pessoa já formada entre 18 e 21 anos, já tinha uma consciência maior daquilo que eu podia ou não podia fazer, é uma coisa que eu consigo lidar mais, eu consigo ver mais os problemas, eu consigo antecipar mais essas situações. Uma das coisas também que sempre me preocupou bastante foi a questão de ter filhos. Porque, como eu falei, o lance da herança mendeliana, se vocês deram um Google aí ou forem dar um Google depois, vocês vão ver que tem toda uma questão de fator genético. Então, assim, se eu tiver, por exemplo, uma filha mulher, porque essa doença ela é uma doença que ela afeta majoritariamente os homens, mas também existem mulheres com esse problema, porque ela é uma doença característica do gene X. E o homem, como ele só tem um, é mais fácil de você pegar essa doença por conta disso. Então, a minha dificuldade muito grande foi de o que eu vou fazer caso eu tenha um filho ou uma filha com essa situação. Caso eu tivesse um filho, um homem, não teria essa situação, porque eu só passo o gene Y para ele.
entende? Mas é uma doença característica do gene X. Então, ele nunca teria essa doença, porque a mãe passaria o X, entende? Mas é uma doença desse gênero. Mas caso eu tenha uma filha, então ela seria uma coisa chamada, que a gente chama de portadora. Ela não é afetada pela doença, ela não tem essas características, mas ela tem um gene intrínseco ali nela. Então, quando ela tiver os filhos dela, quando ela tiver os meus netos, então aí que provavelmente eles podem ou não ter. Porque aí, ela, por exemplo, casando com um homem, ela teria 50% de chance de doar o gene para o filho dela, entende? E caso isso acontecesse, eu confesso que eu não sei exatamente como eu lidaria com essa situação, sabe? Até por uma questão de histórico na família. Meu bisavô também tinha, e ele morreu com 86 anos, mas não é ele foi a exceção à regra, sabe? A taxa aí de morte e de vida, mais ou menos, dessa doença costuma ser aí entre os 26 a 30 anos, porque hoje em dia, principalmente com muitas coisas pontiagudas, sabe? Coisas do gênero, é muito fácil de você conseguir um problema muito sério com isso. Então, por saber disso, eu não sei exatamente como eu lidaria com essa situação de ver um neto meu passando por essa situação, sabe? Como seria eu orientar a minha filha a passar por uma situação como essa, sabe? É muito difícil porque eu entendo, sabe, como é a dor que eles iriam passar, tanto física quanto emocional, quanto psicológica. É uma coisa que afeta você em várias áreas, sabe? Os meus pais, eles foram muito afetados por isso também. Até certa parte da minha vida, eles eram pais super protetores, entende? Que não me deixavam fazer as coisas. Então, até hoje, eu tenho uma dificuldade muito grande de pegar e de ir para os lugares, sabe? Eu não vou dizer que ela trouxe alguma coisa boa, porque, assim, eu não consigo imaginar uma coisa boa que isso possa ter trazido para mim, mas eu vejo que isso me ensinou a lidar com muitas coisas, sabe? Essa situação, ela me ensinou a eu conseguir ver mais as coisas. Eu consegui olhar, por exemplo, ter mais cuidado nas coisas que eu faço. Eu tenho muita dificuldade hoje em dia de comer com faca, sabe? Tanto que normalmente eu só como com garfo, sabe? Por questão de medo. Umas 2 vezes já cortei o lábio com faca, com garfo. Então é muito difícil para mim algumas situações como essa. Isso me deu uma maturidade muito grande, sabe? Prematura. Porque eu tive que ser obrigado a entender o porquê que eu estava passando por aquela situação. Então, aos meus 9, 10 anos, eu já tinha uma mentalidade mais à frente, sabe? Eu já conseguia interceptar mais os problemas do que as pessoas daquela idade, sabe? Onde, quando eles se reuniam para fazer alguma coisa, eu falava, gente, não vai ser muito legal, porque com certeza vai acontecer alguma coisa. E, de fato, acontecia, sabe? Então, assim, são coisas que eu tenho a preocupação de poder passar, como eu vou passar isso para minha filha, para que ela passe isso para o meu neto, sabe? Como eu, Pedro, vou poder ajudar ele nessa situação, sabe? Eu sei que a tecnologia hoje em dia, ela está evoluindo de uma forma muito grande, de uma forma muito rápida, de uma forma muito exponencial, e eu não sei como é que vai ser daqui para frente. Eu não sei se isso vai ser, se daqui a 1, 2, 3, 5 anos, se já vai ter uma cura de fato para isso, se não vai ter, porque eu vejo que é um desafio muito grande você conseguir curar essa situação, sabe? De fato, quando a gente pega direitinho a biologia molecular para ver, não é uma coisa simples, sabe? Não é uma coisa fácil. Então, eu não sei como é que vai ser, sabe? Se daqui a 20, 30 anos vai ter uma cura, vai ter alguma coisa que ajude nisso, eu não sei, mas o que eu posso dizer é que a preocupação de hoje, ela existe. Eu sou hoje o que sou por toda essa situação. Hoje em dia eu tenho muita dificuldade ainda com falar com as pessoas, eu ainda sou privado de muitas situações, eu ainda tenho muitas lutas que daqui para frente eu sei que eu vou passar, não é uma questão de eu acho que eu vou, não, eu sei que eu vou passar. Questões médicas, questões de saúde mesmo, questões de interação inter e intrapessoais. E eu vejo que isso me moldou de uma forma que eu sou quem eu sou hoje,
sabe? Não sou ingrato por aquilo que eu tenho, mas eu aprendi a lidar com essa situação.